Oi, pessoal, tudo bem com vocês? Estamos aqui mais uma vez, né, para mais uma aula, sejam bem-vindos. Embora a gente já tenha falado um pouco sobre agropecuária, né, mas a gente vai estar falando do espaço agrário brasileiro. E falar desse espaço agrário brasileiro envolve um contexto histórico, né, e de como essas atividades agropecuárias elas modificam o espaço, certo? E quando a gente fala de espaço, obviamente a gente está falando de espaço geográfico, tá? Então a gente vai entender um pouquinho sobre isso hoje. Obviamente, né, nós temos essa foto aqui, ela é ilustrativa, mostrando um pouco, né, do que é esse espaço rural que a gente está falando. Então a gente vai encontrar diferentes características produtivas, né, e nas pequenas e nas grandes propriedades de terra, isso falando do Brasil especificamente. Mas aí, né, quais seriam as razões e a origem, por exemplo, da concentração fundiária? Quando a gente fala de concentração fundiária, a gente está falando de grandes lotes e de grandes propriedades de terras concentrado nas mãos de poucos, certo? Isso é que está relacionado à concentração fundiária, né? Então, e outra coisa importante que a gente destaca aqui nesse primeiro momento é que as atividades do setor primário elas foram fundamentais para a economia. Sempre foram, na verdade, né? E atualmente não deixam de ser. Então, nós temos aqui um mapa, certo? Da economia colonial no século XVIII, né? Então, nós vamos ter aqui esse mapa. Foquem, por exemplo, aqui na região do litoral, né? Onde a gente vai ter todos esses pontinhos aqui são cidades, né? São capitais e o que cada uma delas produziam na época, né? Então, por exemplo, a gente teve uma extração muito grande de madeira, pensando aqui nesse litoral, né? Mineração, ou seja, vocês observam que na época, que lembre-se que a gente está falando do século XVIII, essa produção agrária ela era muito diferente do que tem hoje, né? Ou seja, a gente tinha bastante algodão. Hoje ainda nós temos cana-de-açúcar e a pecuária, mas a cana-de-açúcar ela assim decaiu muito, né? Hoje o que a gente vai ver mais é a soja, tá? Então, gente, essa estrutura agrária que eu estou mostrando aqui para vocês e que a gente vai ver hoje, ela é resultado de um processo histórico, tá? Ela não começou ontem, ela não começou hoje, ela é resultado aí de um longo período, tá? Então, quando a gente pensa aqui, por exemplo, né? Ainda agora no século XIX, né? Então nós tivemos um período no Brasil, né, do século XVIII até meados do século XIX, com grandes lotes de terras, né, nas que a gente chamava de Seis Marias, tá? Em consequência disso, veio a abolição também da escravatura, né? E a partir de 1950, nós tivemos aí um avanço bem significativo que foi sobre a lei da terra, né? Ou seja, o acesso à terra só era possível com a compra, né? Só seria possível com a compra, o que impossibilitaria, por exemplo, os escravos que eram libertos terem acesso a algum tipo de propriedade, tá? Então essa lei da terra ela vem no sentido, né, de pensar também um pouco nessas pessoas que não tinham condições, tá? Então, quando a gente sai desse período oligárquico, a gente vai começar aí a pensar já no processo de industrialização, né? No século XX. E a economia brasileira ela se sustentava, né, entre o século meados do século XIX ao início do século XX, com a produção de café, principalmente na região sudeste, tá? Mas o que é que acontece? Em 1929, nós temos aí uma crise, né, com a queda da Bolsa de Valores, e essas oligarquias, né, que detinham o poder econômico, elas
acabam entrando um pouquinho em decadência, então aí entra em cena a burguesia industrial, ou seja, tudo aquilo que é produzido na cidade, né, acaba gerando mais renda, acaba gerando mais lucro, certo? E em consequência disso a gente tem a industrialização, que no caso do Brasil se deu a partir de 1950, né, que vocês sabem perfeitamente que a industrialização, ela, no Brasil, ela veio associada com a urbanização, né, ó, a urbanização do país, certo? Então aqui nós temos, nessa fotografia, ela mostra, por exemplo, alguns camponeses, né, essas pessoas ligadas à terra, em alguns movimentos de reivindicação, né, por terras e tudo mais. Então, quando a gente vê hoje, por exemplo, os MSTs, essa discussão sobre reforma agrária, então é algo que, assim, não é tão recente, tá, gente? É algo que vem aí de um processo histórico, certo? A questão agrária, ela pouco se modificou, né? A gente continua tendo grandes propriedades de terras, né, concentradas nas mãos de poucos. E isso, consequentemente, agrava, né? Nós vamos encontrar aí problemas sociais, principalmente no campo. Tá? A gente está falando da questão agrária, a gente pensa no campo, né? E aqui nós temos uma associação bem interessante, né, que está relacionada a... Nós tivemos um período de governo militar, né, no Brasil, e esses trabalhadores rurais, eles foram extremamente perseguidos, certo? Porque nesse período militar era um governo ditatorial, né? Então você não tinha certa abertura como a gente tem hoje no espaço democrático para se expor, para reivindicar, para ir para a rua e tudo mais, certo? Então vários líderes desses movimentos passaram a ser perseguidos, né? Os fazendeiros começaram cada vez mais a se armar para possíveis ocupações e tudo mais. E confrontos cada vez sendo mais comuns. Então foi um período assim bem conturbado entre, né, 1960 a 1980, quando a gente pensa aí no governo militar e essa questão do MST, tá certo? Após o fim da ditadura militar, né, em 1985, a gente começa a ter aí uma discussão sobre essa reforma agrária, tá? Os movimentos continuam se reivindicando, né, por busca de terras, para tentar produzir. E lembrando, gente, que quando a gente fala aqui de reforma agrária, não é você pegar uma propriedade de quem tem, que está produzindo e distribuir para todo mundo, não. Essa questão da reforma agrária é que, no caso do brasileiro, nós temos inúmeras propriedades sem nenhum, por exemplo, tipo de produção, se que tem alguma irregularidade na documentação, certo? Aí essas propriedades sim, tá? Nós vamos ter aqui, né, com a Constituição de 1988, né, que vai tratar dessa questão da terra aí, estabelecendo, né, critérios para essa divisão da propriedade no ambiente rural, tá? Bom, aqui é só um mapa e esses mapas ele mostram, né, para vocês a quantidade de imóveis rurais no Brasil. Então vocês vejam que na região sul, sudeste e nordeste, essa área aqui do país ela é bem concentrada. Na região centro-oeste e na região norte já é um pouco mais espaçada, né? E aqui, só pensando um pouco, esse mapa ele é bem didáticozinho, né? Pensando na agropecuária brasileira e o que cada região mais ou menos produz, né? Então a gente vai ter aqui a presença da mandioca na região norte, na região centro-oeste a gente tem a criação de gado, né? Aqui a gente vai ter na região sudeste o café, a laranja, a cana-de-açúcar, certo? No caso do nordeste a gente vai ter bastante agricultura familiar, tá? Ainda tem cana-de-açúcar, enfim, são todos
Bom, e aqui a gente fala agora, né, especificamente de agricultura familiar e de agricultura empresarial. O que que seria essa agricultura familiar, certo? É nada mais do que você produzir para o próprio consumo, certo? Para a subsistência da família. E a agricultura empresarial capitalista é quando você produz em grande escala, né, em grandes propriedades, para exportação, né, como o exemplo da soja, do milho, da própria criação de gado. Né? A pecuária em si está voltada para... Quando a gente fala de pecuária, a gente está falando especificamente de animais, né? De animais, seja de leite ou seja para corte. Tá bom, gente? Então, a nossa aula de hoje é isso. Obrigado aí pela atenção de todo mundo. Confiram a atividade e qualquer dúvida é só falar. Tá joia? Tenham um bom dia e até a próxima.